Pai Senhor, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gravação dessa pré-aula. Esperamos ajudar os professores de jovens. Meu nome é Matheus e nós estamos aqui também hoje com a Rebeca. Paz do Senhor a todos. É muito gratificante estar aqui mais uma vez e eu espero que essa aula venha a ser proveitosa para a vida de cada um que assisti-la. Então, aqui na nossa igreja, né, Sopro Divino, como o Matheus falou, nós vamos ter uma conferência escatológica no dia 15 de novembro, já essa semana, no feriado, das 8h30 até as 2h. Um custo aí irrisório de R$20, que paga aí o seu café e o seu almoço, que você vai ter aqui conosco. E, inclusive, a comida daqui é muito boa, então é um valor bem irrisório, assim. Então aproveitem, é feriado, quem não estiver trabalhando, participe conosco, será uma bênção. O reverendo Thomas Manossalva será responsável por trazer a palavra. E a temática é o dispensacionalismo. Então aproveitem a oportunidade, é dia 15 de novembro de 2023, essa semana já feriado. Se inscreva no link que vai estar aqui na descrição e venha conosco nessa palestra proveitosa. É isso aí, pessoal. Vamos falar aqui hoje sobre um tema muito complexo também, assim como outros temas das lições anteriores. O título dessa lição é Fé para crer que Deus não criou o mal. E há uma problemática muito grande em relação a esse assunto, porque nós veremos na lição que Deus é o criador de todas as coisas. E se nós levarmos em consideração que o mal é uma coisa, nós poderíamos então estar afirmando também que Deus criou o mal. E é por isso que é necessário nós entendermos pela palavra de Deus que Deus não criou o mal. Nós veremos na lição que Deus é bom. E tudo que ele faz é bom, é muito bom. E nós nos encontramos aqui no texto áureo, que diz assim: porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Salmo 100, verso 5. Lembrando aqui, você professor, professora, quando estiver em sala de aula, leia todos os textos. Isso é muito importante para a memorização, para ajudar os alunos a entender aquilo que está sendo ensinado, né? Principalmente o texto áureo, o resumo da lição, a leitura semanal é muito bom também. O texto bíblico, isso tudo vai ajudar bastante. Resumo da lição: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda sorte de males para a humanidade e a criação. Agora nós temos 3 objetivos básicos, né? O primeiro é explicar o mal moral e físico, destacar o ensino a respeito de Deus e do mal e despontar a respeito do sofrimento do cristão. Ok? Nós temos esses 3 objetivos básicos que nós precisamos alcançar no final da lição. Nós temos aqui também um texto bíblico que se encontra no Salmo 34, dos versos 12 a 22. Lembrando, mais uma vez, é importante que nós vamos ler estes textos. Ok? Rebeca quer fazer a introdução? Pode ser. Bom, aqui na introdução diz o seguinte: para alguns filósofos, teólogos e religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmativa verdadeira? É o que veremos nesta lição. Então, aqui a gente já vai passar para o tópico 1, que tem o tema o mal moral e físico. E aí o subtópico 1 que fala de acordo com a Bíblia. Então, aqui o subtópico 1 que fala que o mal moral e físico de acordo com a Bíblia. Então, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeito. E aí, aqui a intenção é mostrar para vocês a diferença entre mal moral e físico. Então, o mal moral, ele se refere às escolhas imorais do livre-arbítrio em relação à retidão e justiça de Deus. Quanto ao físico natural, ele se refere a eventos físicos que são prejudiciais, tais como terremotos, inundações, secas, fomes e etc. São todas consequências da queda e do pecado de Adão e Eva.
Basicamente, o mal moral e físico, o mal moral é aquilo que o homem faz, né? O mal que ele causa a si mesmo ou a outro. E o mal físico são desastres naturais, basicamente doenças, né? A gente pode usar esses exemplos. E aí é que está a questão. Esse tópico 1, basicamente, ele fala como que o mal moral e físico passou a existir. Passou a existir. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o mal veio por meio do pecado. E o pecado, aquele que nós chamamos de pecado original, que foi o pecado cometido por Adão e por Eva, quando eles desobedeceram à palavra de Deus. Resumindo, nós podemos dizer toda a maldade, todo o mal que nós temos hoje, seja moral, seja físico, veio por meio do pecado. E aí, como que nós podemos colocar o papel do diabo nisso tudo? Pela palavra de Deus, segundo a nossa visão pentecostal, nós entendemos que o diabo ele era um anjo de luz. Lúcifer era um anjo de luz e ele pecou contra Deus, né? Um pecado de soberba, de orgulho. Ele queria ser mais do que Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. E por conta disso ele foi expulso, foi lançado do céu para a terra. Só que na terra ele não forçou o homem a cometer nenhum pecado. Ele instiga, ele tenta o homem para que o homem cometa o pecado. Então o homem ele é 100% responsável pelo pecado que ele cometeu. Até porque se nós atribuíssemos o pecado ao diabo, então nós também não seríamos pecadores, e sim o diabo. Mas o homem tentado pelo inimigo, ele pecou. E pecando ele trouxe o mal não somente sobre si, mas sobre toda a criação. Tanto é verdade que a palavra de Deus nos diz que a natureza geme com dores de parto por causa do pecado. Tópico 2? Sim, de acordo com a filosofia. Então, na filosofia, essa é uma temática muito complicada. Eu acho que, no geral, falar sobre o mal é muito complicado porque você acaba não chegando numa conclusão firme. A gente pode ficar aqui 24 horas discutindo sobre o mal e talvez não chegar a lugar nenhum, já que é subjetivo, podemos dizer assim. Mas aqui tem uma definição de Aristóteles, que é sobre o bem e sobre o mal. Então eu vou ler agora sobre o bem, que ele diz que o bem é aquilo que todos os seres aspiram, o bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Então, para alguns filósofos escolásticos, o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, que é Deus. Já no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral. Então, aqui é essa visão do bem. Então, tanto o bem quanto o mal são complexos de você chegar a um ponto conclusivo. Então, o bem eu posso ver de uma forma, o Matheus pode ver de outra, então isso tem a ver com a crença do ambiente que você foi criado também. E aqui falando sobre o mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, o mal aqui que a gente está falando é o mal que é contrário ao bem. Então, seria, numa visão mais literal, aquilo, por exemplo, eu posso fazer o bem e o que é o contrário ao bem seria o mal. Essa é a visão mais comum utilizada, que o mal é aquilo que é contrário ao bem. Então, por que mais falar o que é exatamente o mal é algo muito complexo. Então, acho que nenhum de nós, em nossa limitação, conseguiria chegar nessa resposta objetiva. É muito importante, inclusive, a gente até entender o significado de bom e mal, ou bem e mal, né? Principalmente na língua portuguesa. Aqui, professor, você pode Sim. dar uma aula de português, né? O que é bom? Bom é o contrário de mal com U. E bem é o contrário de mal com L, tá? Então, quando a gente fala assim, algo é bom, nós estamos dando aqui um adjetivo. Um adjetivo. Então, bom, que é o contrário de mal com um, é o adjetivo. A pessoa é boa, a pessoa é má, né? Ou, por exemplo, o Daniel, ele é bom, ou o Daniel é mal. Isso é um adjetivo. Agora, quando nós falamos de bem e mal com L, nós estamos falando de um substantivo, ou às vezes um advérbio, ou às vezes uma conjunção.
Então a gente precisa entender isso na língua portuguesa, porque entendendo isso, nós vamos ter um melhor conhecimento do que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Eu vou entrar aqui já no tópico 3. O tópico 3 é: de acordo com a ética secular cristã. A gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente fala de mal ou bem na palavra do Senhor. Por quê? Em algumas culturas, algo que é bom pode ser mal em outras culturas ou em outras regiões do mundo. Só que a palavra de Deus, ela determina aquilo que é bom e aquilo que é mal. Por exemplo, a Bíblia é clara em falar que Deus é bom, ou seja, as ações de Deus são todas boas, né? Tudo aquilo que Deus faz é bom, aí aqui é adjetivo, né? Ou seja, a criação é boa, a natureza é boa, o ser humano é bom, né? Para aquilo que Deus tinha como seu propósito na hora que ele criou, quando ele criou. Agora, na concepção humana, eu posso colocar que algo é bom para mim e possa ser que algo não seja bom para a Rebeca. Então a gente precisa ter esse entendimento. Só que quando nós falamos da lição aqui da maldade, e a gente fala aquela maldade gerada pelo pecado, essa maldade, ela não é relativa. Essa maldade, ela é definitiva. Por que essa maldade ela é definitiva? Porque a consequência que o pecado trouxe para a humanidade é a morte. E a morte é sempre ruim. A morte, essa morte que leva para o inferno, e nós sabemos que essa morte ela tem as suas, vamos dizer, 3 etapas, né? Ou 3 versões, que é a morte espiritual, a morte física e a morte que é a condenação eterna. Então, esta maldade ou este mal, seja o mal moral e o mal físico, ela tem certa definição. O mal moral, por exemplo, uma pessoa que ela mata outra pessoa, isso é definido, né? E aí, por mais que as pessoas relativizem este mal, ele sempre vai ser mal, porque é um pecado contra o ser humano. É um pecado contra o ser humano. Aí também entra a questão da ética, que é muito importante. Por quê? Porque a ética é um conjunto de regras que elas definem aquilo que é moral ou imoral, né? E na Bíblia a gente aprende exatamente aquilo que nos torna morais ou imorais. Inclusive, um dos maiores critérios sobre a vida de um obreiro, por exemplo, é em relação à vida moral deste obreiro, né? Qual que é qual que é o histórico que ele tem em meio à sua família, em meio à sociedade? Então nós percebemos que a maldade e a maldade moral, né, o mal moral e a ética, elas estão relacionadas, e ainda mais a lição trata aqui a respeito do hedonismo, né? Hedonismo vem da deusa grega Edonê, que é a deusa do prazer na mitologia grega, e o hedonismo ensina que o fim do homem é o prazer, o fim do ser humano é o prazer. Então ele tem que viver sempre, fazer aquilo e só aquilo que proporciona prazer, e ele exclui a parte ruim do negócio. Ele exclui que nós vamos passar por provações, igual a Bíblia nos ensina, ele exclui que nós vamos passar por momentos de dificuldades, e para nós que somos crentes, que entendemos todo o plano divino, nós entendemos que por mais que nós creiamos em um Deus abençoador, mas Deus permite o mal em nossa vida. E aqui o mal físico, né? Não é porque nós não é porque nós servimos a Deus que o mal físico não estará sobre a nossa vida. Nós não vamos passar por um momento de maldade fisicamente, né? Ou uma calamidade, ou uma doença, ou até mesmo por morte em meio à nossa família. Então é muito importante a gente falar sobre o hedonismo, porque o hedonismo é uma heresia e que precisa ser ensinada para que não seja praticado.
E, inclusive, falando sobre essa questão de achar que nada de mal pode te acontecer, muitas pessoas, por você ser cristão no caso, muitas pessoas vêm para a igreja com essa intenção. Então, até hoje, né, muito utilizado isso, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. E as pessoas pensam que isso é na questão material, na questão familiar, achando que de um dia para noite Deus vai fazer e nada de ruim vai acontecer com você. Então, até o final da revista falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas é o ideal que entendamos que os dias difíceis virão sobre nós e nós não podemos nos deixar levar por eles ou achar que Deus não é bom por eles. Então, a ética secular, a visão secular vê muito disso e até tenta combater a Jesus, a Cristo, a Deus, falando, mas se Deus é bom, por que que isso acontece? Por que que tem isso? E aí já dá até para passar para o subtópico pro tópico 2, que vem falar Deus e o mal, passando pro subtópico 1, que vem falando Deus, ele é mal. E aí aqui a gente entra nessa questão, que as pessoas falam um exemplo bem que eu vejo muito assim nas redes sociais. Mas se Deus existe, se Deus é bom, por que tem fome na África? Por que as pessoas morrem de câncer? Por que isso? Por que aquilo? Então, não necessariamente isso é culpa do Senhor. Na verdade, não é. Muitas coisas são consequências das ações humanas e lá da questão do pecado inicial. Porque aqui não tem como a gente não falar sobre ele, já que nós pregamos a redenção, né? Nós falamos sobre o plano de salvação, o plano da redenção. E para falar sobre isso, você precisa falar do pecado inicial, que foi onde aconteceu tudo isso, todas as coisas que a gente vê nesse mundo são decorrentes disso. Então, nós sabemos que o caráter de Deus, ele é benigno, bom e reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Então, o Senhor, ele é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita, ou seja, este é o princípio que afirma que a humanidade colhe o que planta e a lei da causa e efeito. Então, um exemplo eu vi esses dias, uma pessoa falando assim, mas se Deus existe, se Deus é bom, por que uma criança de 2 anos, ela morre de câncer? E não necessariamente ela está colhendo o que ela plantou, já que ela tem 2 anos, mas hoje em dia a gente vê aí diversos fatores que podem levar a uma doença que você pode desenvolver, então isso seja desde o ventre até o seu nascer, e isso não é culpa de Deus. Então, muitos fatores que a gente está exposto, vivendo no mundo, nos levam a isso. E a questão da fome na África, que é tão polêmica. Se Deus existe, por que tem fome na África? Isso são consequências das ações humanas. Então, o homem, ele tem essa parte gananciosa de querer tomar para si deter o poder. Então, quando a gente fala de uma questão financeira, tem muito sobre isso. Então, muitas pessoas utilizam esse argumento para tentar mostrar a inexistência de Deus, quando na verdade isso não demonstra a inexistência de Deus. Isso só demonstra mais sobre a maldade que tem no próprio ser humano. Ok. Você corta isso aí, viu? O Kelvin não vai cortar, ele vai pôr a tela preta. E aí, nós temos aqui o tópico 2, na qual a Rebeca falou agora, e que nós precisamos entrar aqui em um problema, vamos assim dizer, né? Que é o problema do mal. Nós voltamos aqui agora. Em Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Como que nós podemos entender isso aqui? A Bíblia é clara em dizer que Deus faz a paz e também cria o mal. Cria o mal. E aí, como que nós poderemos, por exemplo, explicar para uma pessoa que ela afirma que Deus criou o mal e usa esse versículo como base, como argumento, para dizer que Deus cria o mal? Nós vamos observar que existe uma matéria que se chama Teodiceia, né? Que ela estuda essa problemática da relação entre Deus e o mal, né? E nós temos algumas explicações, né? Primeiro, nós temos uma linha da Teodiceia que diz sobre o livre-arbítrio, que o mal é resultado do mau uso da liberdade, ou seja, as pessoas elas têm livre escolha, elas escolhem o que elas quiserem, entretanto, elas não podem escolher o resultado ou a consequência das escolhas delas, e é por isso que quando elas fazem algo mal, a consequência também é má. A educativa, o mal vem como uma forma de lição,
Às vezes, nós estamos em caminhos tortuosos, e isso nós aprendemos na palavra de Deus, principalmente com Israel, que quando Israel entrava para o meio da idolatria, né, o que Deus fazia? Castigava o povo para que o povo pudesse retornar. Terceira, escatológica, tanto o mal quanto o bem serão recompensados, seja aqui ou depois. Isso são formas de tentar explicar essa problemática. A adiada, né, que no mundo vindouro, as pessoas que cometeram mal, por exemplo, serão julgadas e vão para o inferno. E aqueles que são bons, que servem a Deus, que vivem na direção de Deus, irão para o céu. E na comunhão, quer dizer que você não está sozinho, independente do mal que aconteça na sua vida. Então vamos explicar aqui. Esse contexto de Isaías está inserido na palavra de Deus para explicar que, por conta do pecado do povo de Israel, Deus traria um mal. Então qual é o mal aqui? A Bíblia está falando de Ciro, que Deus escolheu a Ciro, né? O capítulo 45 de Isaías está falando de Ciro, que Deus escolheu a Ciro, inclusive chama Ciro de servo. Então qual que é a maldade aqui? A maldade seria uma calamidade que Deus traria para o povo de Israel por conta dos seus pecados. Então quando a Bíblia fala, eu crio o mal, falando de Deus, que Deus cria o mal, quer dizer que Deus cria a calamidade como uma forma de punição para o povo de Israel. E é importante lembrar também que tem a questão da tradução, né? Então, aqui a gente está falando do hebraico, do grego. Então, é lógico que algumas palavras, se você for buscar a fundo o significado dela na escrita original, talvez não seja o que a gente vê hoje. Então, agora você já sabe com a explicação do Mateus o que Deus quer dizer quando diz que ele também cria o mal. Então, quando alguém vier te perguntar, você já sabe explicar sobre isso. E sempre lembrar. Então, é importante nós, como cristãos, estudarmos a Bíblia e também não ficar somente aqui, por exemplo, lendo só na minha casa o que está escrito ali. É importante você ter uma Bíblia de estudo, que vai ter as notas de rodapé. Então, você ter um material aí didático que vai te auxiliar nessa questão, já para você também ter ciência. A gente está falando de uma língua que é diferente, é claro, mas nesse tipo de coisa que pode se tornar polêmica, você buscar a fundo o significado das palavras para que você também não seja levado pelo que as pessoas falam, porque um dos grandes problemas hoje, e eu sempre tento trazer isso nas aulas com os adolescentes, e assim como os professores trazem para nós nas aulas dos jovens, é que as pessoas hoje em dia não são leigas referente à palavra de Deus. Inclusive, alguns até estudam para rebatê-la. Então, a gente também tem que estudar, nós também temos que estudar para saber, não debater com elas, mas quando ela vir te atacar, você saber responder isso. É claro que sem deixar que isso vire uma briga, uma discussão, gritaria, confusão, sem isso. Apenas ela falou a opinião dela, você expõe a sua de uma forma respeitosa, de uma forma elegante, mas que isso também não venha escandalizar aquela pessoa. Então é importante você estar sempre estudando, você estar sempre se inteirando, ainda mais em assuntos polêmicos, porque pode chegar um dia que alguém vier perguntar para você. Então, um exemplo agora, alguém vier perguntar sobre o mal. Se Deus criou o mal, agora, através dessa aula, você já sabe que Deus não criou, você já sabe explicar. Então, é importante você ter ciência disso, você buscar o conhecimento. Exato. E uma coisa muito importante que a gente precisa diferenciar também é em relação ao mal moral e o mal físico. Sim. Quando a gente fala assim, Deus criou o mal moral, Deus não criou o mal moral. Mas Deus pode sim enviar o mal físico como castigo para a humanidade ou para o seu povo. E este mal físico é este mal que está em Isaías 45:7. Por exemplo, Deus pode... muitos pastores falaram, por exemplo, que a Covid-19 foi um mal que Deus enviou como castigo para a humanidade. Poderia Deus ter feito isso? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Assim como Deus enviou pragas contra o povo de Israel, Deus pode hoje fazer aquilo que lhe apraz, inclusive mandar um mal, terremoto, furacões e doenças, como castigo por conta do pecado do povo. Agora aqui no subtópico 2, diz assim, Deus é um ser em equilíbrio? É uma pergunta. Por quê? Porque há quem diga que Deus é equilibrado em relação ao bem e ao mal. Ou seja, Deus é tanto bom quanto mal. E isso é óbvio que é uma heresia. Deus é 100% bom. Inclusive nós vemos aqui no texto áureo que diz assim, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
E tem a questão também do yin yang. Muitas pessoas querem atribuir isso a Deus, usando o yin yang como exemplo. Então, do yin yang, que é da cultura chinesa, que vem tratando sobre essa questão da bondade e da maldade, algo que é equilibrado. Então, quer usar Deus como essa forma equilibrada. Quando, na verdade, não. Deus, ele tem a natureza boa. Até em João, aqui 1 João, no capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, não tem essa questão de Deus ser um equilíbrio entre o bem e o mal. Não é. Deus é bom. O mal é uma consequência. Então, a gente pode descobrir que hoje o mal é uma consequência. Então, por exemplo, o mal físico eu acho que é um exemplo chulo, mas talvez vocês consigam entender. Então, por exemplo, se eu, Rebeca, eu vivo uma vida aí, eu bebo, eu fumo, eu estou trazendo um mal físico para mim mesma. Então, eu posso desenvolver doenças, isso vai me acarretar doenças que vão tomar aí o meu corpo fisicamente falando. Então, essa é a questão. É uma consequência de uma escolha minha. Então, eu escolhi beber, escolhi fumar, e aí eu tenho a consequência aí de poder desenvolver doenças que podem até me levar à morte. Então, o mal físico, Deus, ele pode permitir, assim como ele pode te guardar. O que a gente tem que ter ciência. Eu não posso eu não posso querer questionar Deus ou falar, também não quero mais saber de Deus porque ele permitiu dificuldades na minha vida. Irmão, você vive no mundo, você vai ter dificuldades. Não vai viver uma vida aí só na vida boa, só tranquilidade. Jesus até falou que nós teríamos aflições, mas ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, aflições a gente terá, dias maus virão, e não necessariamente isso é algo permitido por Deus, ou pode ser aí, de qualquer forma, também eu escolher ter esse mal na minha vida. Aqui o subtópico 3, nós já falamos, Deus não criou o mal moral, que é uma união aí do subtópico 1 e do 2. E aqui passaremos para o último tópico, que é o cristão e o sofrimento. Então já casa com o que estávamos falando aí alguns segundos atrás. Já que existe o mal, né? O mal ele causa sofrimento. O mal ele causa sofrimento. Tanto o mal moral quanto o mal físico, ele causa sofrimento para o ser humano. O mal moral, em que aspecto ele causa sofrimento para o cristão, vamos assim dizer? Quando nós recebemos, por exemplo, alguma calúnia, alguma mentira contra a nossa vida, ou quando um cristão ele é assaltado, ele é roubado, ele sofre alguma agressão, nós estamos sujeitos a esses males sobre a nossa vida. E aí o que acontece? Se nós cremos que Deus é um Deus bom, misericordioso, justo, por que então que o crente ele passa por provações? Por que o crente então ele sofre, né? Por que o crente passa por momentos de sofrimento? Porque nós entendemos pela palavra de Deus que Deus está conosco, mesmo quando estamos em sofrimento. Quer ver um exemplo bíblico? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão na Babilônia e eles rejeitam se dobrar perante a estátua do Nabucodonosor, o que acontece? Eles falam assim, olha, Deus pode nos livrar da fornalha. Deus pode nos livrar, mas se Deus mesmo assim não nos livrar, nós continuaremos servindo a Deus. E esse é o maior exemplo para o cristão, mesmo no sofrimento, mesmo na provação, né? Mesmo em dores, nós entendemos que Deus está conosco, Deus nos ajuda. Então nós podemos passar pelo sofrimento sem problema algum. Então aqui o subtópico 2, que vem tratando sobre o sofrimento. Então, sofrimento, claro, teremos, sentiremos, e a forma como nós veremos o sofrimento, como nós estaremos em comunhão com Deus, vai determinar muitas coisas. Então, você pode passar por uma fase difícil na sua vida, uma fase ruim, e você falar, Senhor, me ajuda, e você ter a ajuda de Deus, e você ver ali Deus, se sentir o Deus ali ao seu lado, ver o cuidado dele com você, e você pode, em uma fase de sofrimento, não querer estar próximo de Deus, e aí você também vai sentir as coisas de uma forma diferente. Então, o sofrimento é algo que é uma consequência, então, como a gente falou, do pecado inicial, tudo é uma consequência de lá. Então, a escolha que Eva fez ali, juntamente com Adão, trouxe essa consequência para a humanidade. E aqui até traz um exemplo da cruz e o sofrimento. Então, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão para o cristão. Então, Jesus, ele sofreu
para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, tem até um texto em Isaías que fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Então Jesus precisou sofrer para que nós, não que nós deixássemos de sofrer, mas para que nós tivéssemos a vida eterna e aí vivêssemos a eternidade sem esse sofrimento que nós conhecemos aqui na vida terrena. Então é importante a gente ter essa ciência, sabe? Terei dias ruins, mas Deus estará comigo. Então o importante é sempre lembrar, Deus ele vai estar com você nos dias que você estiver sofrendo. Basta que você abra um espaço para que ele esteja com você, mas sem esquecer que os dias maus eles virão. Você não é porque você serve a Deus que você não está sujeito a isso. Muito pelo contrário. As pessoas pensam que tem essa diferença das pessoas que não acreditam em Deus para as pessoas que acreditam em Deus. E aí até um tema que as pessoas que não acreditam em Deus falam, mas se você acredita em Deus, por que você passa tanta dificuldade, sabe? Como se o fato de você crer em Deus, você servir a Jesus, fosse te isentar de ter dificuldades, fosse te isentar de passar por dores, né? Quando não, você é um ser humano, você terá uma vida como qualquer outro ser humano. A diferença é que você tem um consolador com você, você tem Deus ao seu lado que pode te ajudar. Então, já casando os assuntos, aqui passaremos para o subtópico 3, que fala: Deus é maior que todo sofrimento. Nós sabemos que Deus é soberano, então ele é maior do que tudo que nós enfrentamos. E aí aqui tem até uma passagem que no livro de Jó, quando Eliú, ele vem falar com Jó e ele tem numa tentativa de explicar sobre Deus, né, a grandeza e majestade, ele fala que o Deus que controla todas as estações do ano é o mesmo que tem o controle de nossas vidas. Então, se você está passando por um momento difícil, por um momento aí de tempestades, não se esqueça, Deus ele é maior do que qualquer coisa, do que tudo que você passa, e ele detém o controle. Então, o fato de ele deter o controle, ele pode permitir ou não que você passe, mas entenda, você passando ou não, sempre recorra a qualquer coisa, às boas, às ruins, ao bem e ao mal, sempre recorra a Deus. Então aqui nós já passaremos para a conclusão. É isso aí, pessoal. Antes de falar, de ler a conclusão, é importante a gente entender que nós estamos falando aqui de forma bem rasa sobre o assunto. Nós não podemos sair, você, professor, também não pode sair do assunto da revista, não pode, vamos assim dizer, viajar, né? Porque esse assunto é um assunto que ele tem muito conteúdo, ele é bem complexo, perguntas geram outras perguntas, né? Então, não procure ir muito longe, mas tente seguir o que a revista está ensinando para que não cause confusão. E outro detalhe também, há muitas perguntas relacionadas a esse assunto que nós não encontramos a resposta na palavra de Deus. Nós entendemos dentro da teologia que perguntas que não são respondidas na Bíblia não são para que nós venhamos tentar descobrir. Nós não precisamos tentar descobrir a resposta. Se há alguma pergunta, se há alguma questão que nós não aprendemos na Bíblia, nós devemos esquecer essa questão, ok? Conclusão. Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que ele é justo e não pode tolerar o pecado. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Mas Deus é sempre bom. A bondade é um dos seus atributos. Amém? Meu irmão, irmã, eu acredito que você foi muito ajudado. Espero que nós tenhamos ajudado vocês a lecionarem a aula. Sempre ore antes de começar a aula, leia os textos e eu creio que vai ser uma bênção. Só passando para lembrar, a nossa conferência escatológica, que será realizada no dia 15 de novembro de 2023, quarta-feira agora, feriado. Então, você que estiver na sua casa, aproveite. O link vai estar aqui na descrição. O tema é o dispensacionalismo. Então, o reverendo Thomas Manossalva, ele trará esse tema para nós. Ele vai desenvolver sobre esse tema. Será das 8h30 às 2h. Então, você pode vir na parte da manhã e depois aproveitar o resto do seu dia. Então, aqui você vai tomar um café conosco, almoçará isso por um valor de R$20 aí, um valor tranquilo, que vai pagar aí o seu café, o seu almoço.
almoço, uma comida maravilhosa. Então não percam essa oportunidade, aproveitem a chance, venham aqui conosco aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para cada um que assistir, que Deus os abençoe. Amém.